Boa noite. Boa noite, gente. Curte a live, compartilha. Em nome de Jesus. Curte a live, compartilha. Amém? Curte a live, gente. Compartilha. Curte a live, compartilha. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Vamos estar fazendo menção hoje dos Salmos 54, né? Amém, gente? Vai dizer assim, ó, Salmos 54. Curte a live, por favor, compartilha, para que ela não caia, né? Senão ela acaba caindo, gente. Tá bom? Salmos 54 vai dizer assim: Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Esse é o título, né? Para quem tem me acompanhado aqui sabe o tanto que eu já trouxe, né? Desde o Salmo 20. Salmo 51 foi uma live muito boa, né? Falando da bondade, da misericórdia de Deus. E hoje vamos estar fazendo menção do Salmo 54, né? Que a última live eu fiz do Salmo 53. O Ezequiel aí entrando também, né? Deve lembrar, né, do tanto que eu falei realmente, que derrubou o Davi, foi ele mesmo, não foi a mulher não. Foi ele mesmo, viu, Ezequiel? Não foi a mulher. Foi o próprio Davi que se derrubou. A mulher não tinha nada a ver com isso. A mulher só estava tomando seu banho. É ele que tinha que ter reservado o teu olho, né? Saído fora. Mas não conseguiu. Cobiçou. Mandou buscar ela, né? Que ele era rei, ele mandava. É como se fosse o presidente hoje, né? Representando o presidente hoje. Se o presidente mandar buscar alguém, tem que ir. Se invocar você ou eu, seja quem for, nós temos que ir lá. Estar na presença dele. Então, Davi tinha uma escolha. Davi escolheu pecar e errar. Ele mesmo se derrubou, né? A mulher estava na casa dele, tudo indica que a mulher estava na casa dela, tomando banho. Foi ele que foi olhar, né, da varanda, do lugar alto. Ele morava no palácio. Então, por um descuido, um vacilo, era
Só ele ter parado de olhar, descido, vigiado, orado, jejuado, feito alguma coisa, né? Porque ele também era casado, né? Ele era um rei, ele já tinha aquela menina lá que foi dada pelo seu pai, né? Pra ele, que é a princesa, né? Que antes era o rei, né? Saul. Enfim. E ele acabou querendo cair em adultério, pegar uma mulher que era do chefe, um dos chefes, né? Um dos oficiais. Então tem que ler a história bastante para entender. Davi não foi inocente, não. Só que eu nunca deixei, né, de falar que Davi pecou. Pecou demais ainda. Só que Davi teve uma diferença muito grande. Muita gente hoje, né, que foi se arrepender de verdade. Depois que ele caiu em si. Claro que ele já estava pecando há muito tempo, né? Já tinha muito tempo que ele estava pecando. Mas quando ele caiu em si, ele falou, não, agora eu vou buscar realmente frutos dignos, né, de arrependimento, como diz o livro de João. Mas não foi a mulher que fez ele cair, ele mesmo caiu. A mulher, tudo indicava, ela estava no seu direito, ela estava na sua casa, tomando seu banho. Foi uma falta de vigilância de Davi mesmo. Entendeu? Por ele morar num lugar alto. Hoje mesmo a pessoa tem que tomar muito cuidado, quem mora em apartamento, né? Que muitas das vezes alguém tem casa, né? E às vezes ali, de lá de cima do apartamento, a pessoa acaba vendo a casa da mulher lá embaixo, do homem, sei lá, enfim. Hoje é muita coisa, hoje o povo tá colocando até drone, né? Pra olhar as pessoas dentro de casa. Hoje tá uma bagunça, né? Tá uma baderna. Mas ali, gente, foi uma falta de vigilância do próprio rei Davi. Davi teve uma escolha e ele escolheu errar, pecar, cobiçar. Deixou entrar no seu coração e mandou buscar a mulher, né? A mulher é casada, a mulher não era mulher à toa. A mulher estava casada, já tinha filhos e tudo. Era casada com um dos oficiais de guerra de Davi. Esqueci o nome do cara agora, não sei se é Urias, né? Um trem assim. Mas o cara era fiel a Davi, fiel ao povo. Ele era um dos que mais lutava, né? Ali guerreando, ele era guerreiro também. Ele estava ali na luta para defender o povo, defender principalmente Davi. Se você for ler a história lá, você vai ver o quanto aquele homem era fiel ao rei, à pátria, né? A sua cidade, a sua nação. O cara levava a sério o seu cargo, entendeu? O cara levava a sério as coisas que ele tinha autoridade, né? Ele era um dos que estava ali como líder também. Ele levava muito a sério, né? E era amigo, sim, de Davi. Tudo indicava que eles eram amigos. Porque se eles não fossem amigos, Davi não ia ter essa, como é que fala? Essa autonomia, né, de falar com ele, vai lá, moço, vai descansar um pouco, vai lá, né, para passar um tempo com a sua esposa, com a sua mulher e tal. E o cara não foi, o cara decidiu ficar no palácio, dormir na porta do palácio para defendê-lo, né, e não foi de jeito nenhum. Mas o Davi só queria esconder o pecado, né, que já tinha cometido. E a Bíblia fala, né, que há pecado que é para a morte, gente. Há pecado é pecado. Eu já falei aqui, né, que todo pecado, independente se ele for grave ou menor, ele vai ter consequências para nós. A Bíblia fala, né, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas tem pecados que a Bíblia já fala que é para a morte. Então, querendo ou não, Davi, ele viveu isso na pele. Ele viveu uma morte. Qual morte, Ana? Morte espiritual. Hoje tem muita gente caída porque estão mortas espiritualmente, não conseguem levantar. Por quê? Porque não toma decisão como Davi tomou. Davi foi um cara santo, gente? Não, ele errou demais, ele falhou demais. Só que quando Deus usa, né, aquele profeta chamado
Natan para falar com Davi, ali bem rasgado, né? Rasgar o verbo, falar a verdade na cara de Davi. Davi reconheceu seu erro, gente. Davi reconheceu o pecado, a iniquidade que ele estava vivendo, o pecado que ele não confessava, o pecado que estava encoberto, né? Que estava oculto para o povo, mas que, na verdade, nada fica oculto aos olhos de Deus. E ele teve uma decisão. Qual foi essa decisão, Ana? Se arrepender de verdade. Essa é a diferença de Davi de muitos de hoje na face da terra. Buscar a vida de novo. Qual vida? A vida em Cristo, a vida com Jesus, a vida com Deus, a vida espiritual, ser de novo cheio da presença, não de boca para fora, mas de verdade. Tem muita gente também hoje dentro da igreja que está morta espiritualmente falando, entendeu? Que só tá lá por religiosidade, por bater somente a carteirinha, né? Como igual o povo lá, bater o ponto, tipo como se fosse um trabalho, entendeu? Não tá lá de verdade, não tá lá alegre, não tá lá de boa, não tá lá tipo, nossa, eu amo estar na casa de Deus, eu amo fazer a obra, eu amo pastorear, eu amo louvar, eu amo ser profeta, eu amo pregar o evangelho, pregar a palavra, eu amo cuidar de pessoas, eu amo lavar um banheiro da igreja, sei lá, limpar. É tudo muito cheio de regras. As pessoas estão cumprindo protocolo somente, mas está muito longe do princípio, muito longe do princípio. Como assim, Ana? É a verdade, gente. Hoje você pode contar no dedo as pessoas que realmente estão na igreja, de corpo, de alma e de espírito ali, de como fala, né, a palavra, prestando um culto racional, um culto de verdade, verdadeiro para o Senhor. É muito raro hoje você entrar dentro da igreja que alguém está dando ali a glória, aleluia, não porque o pastor mandou, não porque o pregador, né, a pregadora, seja lá quem for que estiver pregando, está mandando você dar glória a Deus. Entende? De verdade está ali porque querem, porque ama o Senhor. É muito raro você encontrar pessoas assim. E você observa isso só de olhar? Não. Às vezes, aparentemente, olhando assim, né, a fisionomia por fora, a pessoa parece que está tudo bem. Ela está com um sorriso no rosto. Ele parece que está com o rosto apresentável, alegre. Mas por dentro, gente, só Deus sabe como é que está o coração, como é que está a mente. As pessoas estão bem longe, bem vazias, né? Bem distante do Senhor. É como se lá na igreja eles vestissem uma máscara, espiritualmente falando, de mostrar que está espiritualzíssimos, espiritual demais, mas na verdade quando chega em casa, a máscara cai. A máscara eles arrancam e joga lá e não consegue orar, e não consegue ler a Bíblia, e não consegue fazer um propósito mais, não tem vida com Deus, não tem vida cotidiana com o Senhor. Quando você vê alguém que saiu da presença de Deus, né, que abandonou o evangelho, que saiu da obra, né, enfim, largou ali seu ministério, a igreja, às vezes é um pastor, às vezes é uma irmã, né, que fazia a obra, você fica ali surpresa, mas Deus não fica surpreso igual nós, porque Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele sabe o que estava passando na cabeça dela, na mente dela, no coração dele, por dentro, no seu interior. A gente pode esconder, gente, de quem for, mas de Deus a gente não esconde nada. Não tem como a gente vestir uma máscara que tá tudo bem, chegar lá na igreja, né, sentar, às vezes joelhar ali, né? Tem igreja ainda que ora antes de começar o culto, né? Pelo menos aqui eu vou, é assim, mas muitas não oram mais. Aí entra ali, gente, joelha, seja 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, né? Tem igreja que vai mais.
E depois que levanta ali, né? Tem a palavra inicial, senta, e a cabeça da pessoa está longe. Às vezes joelha, não consegue orar, fica ali ajoelhado só para o protocolo, só para mostrar para alguém que tá bem, que joelhou porque tem uma responsabilidade de olhar para mostrar que é crente. Mas a gente não precisa fingir, gente, que tá tudo bem para Deus, não. Para Deus, dentro do seu quarto, na sua intimidade com o Senhor, você precisa abrir o verbo. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser verdadeira, você precisa falar com o Senhor: Deus, eu tô horrível, eu tô um caco, eu tô um lixo, eu estou no buraco mesmo, profundo, Senhor, me tira daqui. O que Davi falava, gente? Davi não escondia nada, não. Davi sempre vinha ali com sinceridade: Deus, vira o teu rosto para os meus pecados, para as minhas iniquidades, mas tem misericórdia de mim. Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, mas me perdoa, tenha misericórdia de mim. Gente, muitas das vezes o que falta no ser humano, o que falta no crente, no evangélico, né? Seja lá como você se chama, como muitos chamam você, cristão, cristã, homem de fé, homem de Deus, mulher de Deus. Vocês precisam ser sinceros diante de Deus, porque o tempo está findando, o tempo está muito, muito ruim, gente. O tempo, se você for olhar, você não vê hoje referência. É pouquíssimas pessoas que têm referência na face da terra. Às vezes alguém que você admirava, né, que você ficava ali olhando e falando: nossa, que homem de fé, que mulher de fé. Às vezes está caído, e aí? O que vai te sustentar, Ana? O que vai te sustentar, homem? O que vai te sustentar, mulher? Palavra de Deus. Crente nenhum, gente, vai até o fim se não for orando, se não for lendo Bíblia. Crente não chega ao final da sua jornada, como Paulo disse, né? Completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ninguém completa a carreira, ninguém chega ao seu final ali, gente, sem ler Bíblia, sem meditar nas Escrituras, sem não praticar, né? Aquilo que o próprio Deus dá como orientação ao teu filho Josué, meditar na minha palavra de dia e de noite. Lá em Isaías também está escrito isso. Temos que ter isso em mente. Gente, estamos vivendo um tempo tão difícil na face da terra. Estamos vivendo um tempo tão tenebroso. Se você for olhar tudo ao seu redor, você cai. Me desculpa falar aqui, gente, mas homens e mulheres de Deus está propenso a cair. Só quem não caiu, foi Jesus. Só aquele que não pecou, não errou, não foi igual o ser humano que nós somos hoje na face da terra, foi Jesus. Foi o único ser humano que veio aqui nessa terra, que se fez homem, né? Como diz lá em João, capítulo 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o único, gente, que se formou igual nós, seres humanos, sofria as mesmas paixões, as mesmas coisas e não pecou em nada. É heresia quando você vê aí alguma novela que Jesus deu uma rabada de olho para Maria Madalena, filmes. Isso é tudo heresia, gente, isso é acréscimo, isso não está na Bíblia. A sua vida, meu querido, minha querida, o seu manual precisa ser a palavra de Deus. Porque se você for olhar novela bíblica, seja lá que for série, ou filme, ou o que o pastor falou, o que o pastor José falou, o que o pastor Aranildo falou, seja lá quem for, a irmã do Coque, a irmã de não sei o que falou, você vai frustrar, meu querido, o único que não errou na face dessa terra, que foi santo, 100% homem, 100% Deus, que não errou em nada, não pecou em nada. Ah, Ana, mas tem uma parte que fala que ele irou.
irou mesmo. A Bíblia fala claramente: ireis e não pequeis. Mas ele quebrou tudo, ele tinha poder para aquilo, gente, quebrar aquilo. O povo estava fazendo a igreja de comércio. Aquilo não era certo naquele tempo. Jesus estava 100% certo, irá e quebrar tudo ali mesmo. Mas não significa que ele bateu em alguém, não, gente. Isso é acréscimo. Se ele deu chicotada, não acertou em ninguém, eu tenho certeza. E mesmo se tivesse acertado, meu querido, ele era o que curava. Não tem como a gente pegar desculpa dentro da Bíblia, gente. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Você usar a Bíblia para respaldar pecado, erro teu. Isso é muito sério. A Bíblia é a única palavra que não falha, que não erra. É o único livro que eles podem tentar abafar, eles podem falar que é quadrado, eles podem falar que ela é antiquada, que ela tá velha, ela tá passada, mas é o único livro que tem respeito ainda na face da terra. Eu sei que muitos não respeitam a palavra de Deus, eu sei disso. Tem muitos que zombam, tem muitos que escarnecem, mas naquele grande dia, a Bíblia, eu já li esse salmo, né? Eu já preguei essa palavra aqui, que naquele grande dia o próprio Deus também vai rir deles, vai zombar deles. Não adianta, tudo que você vai plantar aqui, você vai também colher. E vai colher aqui na terra. Deus vai olhar para você e vai zombar de você também. Você que zomba da palavra de Deus. Você que zomba de crente, você que zomba de alguém que prega o evangelho, que prega a palavra, Deus também vai zombar de você, vai rir da sua cara. Da mesma forma que você ri hoje, da mesma forma também que você faz essa escarnece, né? Essa zombaria contra o nome do Senhor, essa zombaria contra o povo de Deus, vai ser também, meu querido, da mesma forma, naquele grande dia, Deus também vai zombar de ti, vai rir da sua cara. E você ainda vai falar com ele: mas eu não tive oportunidade como muitos teve. Ele vai virar para você e vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço, vós malditos. Claro que você tem oportunidade, todo dia você escuta alguém falando da palavra e você ri, você chama a pessoa de quadrada, você chama a pessoa de antiquada, você chama a pessoa de doida, você chama a pessoa de, muitas das vezes, que tá louca. A Bíblia diz que até o louco acha o caminho certo. Gente, eu conheço várias pessoas simples, assim, que são até aposentados, entendeu? São comprovados, psiquiatras já indicou, né, já falou. É laudo médico. A pessoa tem problema assim da mente e vai na igreja. Eu conheço pessoas assim lá na roça e é uma pessoa assim bacana demais, dá paz do Senhor, cumprimenta a gente. Ele não tem muito entendimento, mas a Bíblia fala, gente, que até os loucos vai achar o caminho certo. Não tem para onde a gente correr, não tem como a gente inventar desculpa e falar assim: mas eu não tive essa oportunidade que muitos teve. Eu não tive o entendimento que fulano teve. Eu não tive o estudo, né? Tem muita gente que fica naquele respaldo: eu não sei ler Bíblia. E quem disse que fé vem só para ler? Só quem lê que vai ter fé? Não, a Bíblia fala que quem ouve, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem como a gente correr. Hoje tem muitas coisas, gente. Hoje tem Bíblia, né, que você pode escutar em áudio. Tem aplicativo que você pode colocar lá em áudio, seja feminino, seja masculino, e você pode ouvir. Entendeu? Não tem para onde a gente correr. Eu sei que a nossa carnalidade, a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa descendência de Adão e de Eva, de homens e mulheres pecadoras, né? A gente quer escolher o caminho fácil, o caminho assim
eu sou vítima da história, eu não escutei direito, eu não entendi, eu não tive esse aprendizado, não, você teve sim, você que não quis escutar a palavra, você que não quis dar atenção, você que não quis estudar, você que quis estudar tantos livros na sua vida inteira. Como eu já falei aqui, né, que tem gente que lê livros dessa grossura assim, gente, de 600, 1.200 páginas, 2.000 páginas, mas não consegue ler a Bíblia, que tem 66 capítulos, né? 66 livros, né? Na verdade, perdão. E não consegue ler a Bíblia. Fala que a Bíblia, quando vai ler, dá sono. Fala que quando vai ler a Bíblia não entende. Fala que quando vai ler a Bíblia é muito extrema. Não, meu querido. A Bíblia é o livro de Deus. Quando a Bíblia está fechada, é simplesmente uma Bíblia. De uma capa preta, branca, seja lá como for que a pessoa fez, né? Estampa ali por fora. Mas por dentro, tudo a mesma coisa. Seja ela católica, seja ela também para gente evangélico, né? Porque, na verdade, a Bíblia católica também tem uma, tá? Eu falo porque eu tenho. Então, ela tem mais uns 5 livros que são chamados apócrifos, que não foi escrito por pessoas realmente. Acrescentou, é como se chegou ali alguém e acrescentou mais, entendeu? E você vai ler ali, só tem coisa que não tem nada a ver, né? Você lê ali não muda nada, mas mesmo se você for ler aquilo ali e você ler as outras partes também com atenção, que são a palavra realmente de Deus, que, né, foi escrita por homens inspirados por Deus, por meio do Espírito Santo, você vai entender muita coisa. Você não vai ficar ligado naqueles 5 livros. Você vai ficar ligado nos outros, né? Que são 66 livros. Então, gente, desculpa. Eu já fui católica, não tô aqui jogando fora fé de ninguém. Eu já fui católica de devota mesmo. Porque tem muita gente que fala que é católico, não é nada, não vai na igreja, não toma hóstia, não participa de nada, não vai em missa, não vai em canto nenhum, não é católico. Católico, ele serve o Senhor igualzinho como o cristão serve. Ele tá lá servindo, fazendo a obra, o que precisar dele ali, ele tá. Igual eu já contei aqui, gente, eu já fui coroinha, eu já passei pela crisma, né? Tudo que você pensar que tem no catolicismo, eu participei, eu sei do que eu tô falando. Ser católico é ir na igreja. Ser católico é participar da missa. Não só de missa, tá bom? Mas também das rezas, das novenas. E quem diz que tem gente que participa disso, só vai na missa e lá de vez em quando e nunca. Tem gente que nem vai e fala que é católico, só vai nesse trem de quarta-feira de cinza, né? Ou de sexta-feira da paixão, negócio de quaresma. Gente, pelo amor de Cristo. Da onde que a pessoa é católico, gente? Eu tô falando porque eu tenho autoridade para estar falando aqui, porque eu fui, e eu fui muito devota a tudo lá. Eu era a pessoa que ia sempre, eu participava, eu ajudava o padre, eu lavava vazio, eu lavava igreja. Entende? Eu sei do que eu tô falando aqui. Eu participei de tudo. Tudo você pensar lá. Então tem gente que fala que é católico, mas não é nada. E vamos voltar aqui, né, para ser evangélico, cristão. Tem muita gente também que diz que é, mas não é. Não vai na igreja, não participa de nada. É crente de banco e crente ainda para julgar o pastor, julgar a irmã, julgar a saia do irmão, julgar o que o irmão tá usando, se é salto, se é sapato velho. Pelo amor de Deus, gente, isso é religiosidade. Deus não chamou nós para ficar julgando as pessoas. Deus não chamou nós para nos transformar por dentro e não viver um crente. Seja lá um cara que diz que tem Deus, uma mulher que diz que tem Deus, nessa religiosidade, não. Deus não chamou nós para isso.
Deus nos chamou para ser diferente, para servi-lo, para ser servo, para ser serva. Entende? Por isso que muitas vezes a pessoa só julga os católicos, né? Mas esquece também que tem crente, cristão, seja lá, evangélico, que for o que você quiser falar, que também não segue nada, não faz nada, não toma santa ceia, não participa de nada. Gente, não é ser crente, me desculpa. Bate no peito e fala: meu Deus, eu tô um desviado. Meu Deus, eu tô um desviado. Eu falo daquele cara que tem 10 anos que não vai na igreja, mas eu que já também tem meses que não vou. E quando eu vou, eu não tô lá. Eu tô lá no meu trabalho, eu tô lá nos meus problemas. Eu não participo do culto. A Bíblia manda a gente prestar um culto racional, gente. A gente não pode ir para a igreja pensando no que você passou, no seu boleto, no seu filho, seja lá no que for, problema que você tiver. Você não pode prestar um culto desse jeito, cheio de preocupação, de agonia, de angústia, de excesso de futuro, né? A palavra com A aqui que não pode ficar falando, senão a live cai. O excesso do passado, a palavra com D que também não pode ficar falando, senão a live cai. Não existe isso, não, gente, pelo amor de Cristo. Aonde que prestar culto a Deus é sentar naquele banco e ficar falando: ah, não, a irmã tá cantando desafinado. Ah, não, se fosse eu cantava melhor. Tem gente que tem essa audácia. O ser humano que está do seu lado não está escutando, mas o próprio Deus está. O Deus vê esse pensamento ruim que você tem, esse pensamento intrusivo, né? Que hoje tem nome para tudo, hoje tem respaldo para tudo. Tudo virou nome. Tem nome para homem mau, chama narcisista, psicopata, não sei o que lá mais. A Bíblia chama que é homem perverso. É mulher perversa, é homem mau, que se inclui também numa mulher mau. A Bíblia chama esse povo de raça de víbora, né? João pregava muito sobre isso. Língua da serpente, língua peçonhenta, a língua que mata, a língua que destrói, a língua que rebenta com as pessoas. A Bíblia não é antiquada, meu querido. A Bíblia é muito mais rasgada do que muitos verbos que a ciência, a psicologia, a educação, né? Quem é professor sabe que tem que usar a ética. A Bíblia vai muito mais além. A Bíblia chama-se rasgada a pessoa que peca, de prostituto, de prostituta. A Bíblia não é quadrada. Quadrado é sua mente, é seu pensamento de achar que ela é quadrada. A Bíblia fala claramente. Chama a pessoa assim de diabo, Satanás, de demônio, de cobra mesmo, de raça de víboras. Língua peçonha, língua que destrói, língua afiada, língua que é espada. Gente, a Bíblia não tem nada de quadrada. Nada, 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 nada. A Bíblia é muito, muito, muito forte para quem lê ela. A Bíblia é um tapa na cara de pessoas que acham que ela é quadrada, meu querido. Vai ler para você ver. Você vai ficar assim espantada com tanta verdade que Jesus pregava. Jesus, quando ele ia pregar, João, ele pregou muito assim também, mas você tem que ver Jesus pregando, como que ele era sério no que ele falava, como ele era direto, ele não estava nem aí. Jesus, ele pregou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque eu sempre falo aqui, né, o céu ele respalda por si só, gente. A palavra de Deus não precisa falar muito do céu, não. O céu te revela, se Deus quiser te revela. Mas sobre o inferno, sobre o pecado, tem que falar. Sobre as coisas erradas, tem que falar. Hoje a igreja está calada, a igreja não fala. A igreja não prega mais sobre adultério, não prega mais sobre
a fornicação, a prostituição, não prega mais nada sobre isso. Quem rouba, quem faz, né, trabalhos de macumbaria, feitiçaria, tá escrito ali, gente. Vai ficar tudo fora. Os feiticeiros, macumbeiro, vai ficar tudo fora. Me desculpa, não é tipo jogando fora a sua fé, não, meu querido. É Bíblia. É Bíblia, gente. Hoje a internet tá aí. Se você for arrastar para cima, você vai ver o tanto de live, de adoração ao cão, de pessoas ali fazendo, né, trabalhos, pegando números de tantas pessoas e fazendo, explicando, falando o que você tem que fazer para você tá ali do lado do cão, né? Eles não tem alguns que não falam abertamente assim, mas tem alguns que falam, gente, vem pro lado do Satanás que você vai mudar de vida. Gente, o trem tá muito sério. Eu falo isso aqui, talvez você tá vendo eu rindo, é como se eu estivesse debochando, não. Eu sou uma pessoa que a minha forma de expressar é sim, eu posso estar rindo por fora, mas por dentro eu choro. Por dentro eu fico pensando, Deus, tem misericórdia destas pessoas. Tem muita gente que entra nas lives dessas pessoas e fica encantados, porque é lançado ali na vida daquela pessoa um espírito de encantamento. E a pessoa fica ali escutando, talvez entra ali e tipo, fica julgando. Credo, credo. Aí vai escutando, quando a vê, já infiltrou. Quando vai ver, já tá fazendo o que a pessoa mandou fazer. É colocar um ovo dentro da água e quebrar e ver se desce, se não descer. Porque é muito trem, é muito bizarro. As pessoas querem coisa fácil, querem coisa assim, ó. Da onde que tem coisa fácil hoje, gente? Tudo na vida precisa de esforço. A Bíblia fala claramente, o reino do céu é tomado à força. Você precisa esforçar, meu querido. Você precisa esforçar, minha querida. Tudo na vida, você formar mesmo, você precisa de esforço. Quem aqui não teve que estudar mais de 12 anos, né? Começou ali com seus 6 anos de idade, para quem entrou, né, no prézinho. 3 aninhos, tem gente que tá na crechinha, né? Tem gente de 1 aninho hoje. A vida inteira lá na escola, até seus 17 anos. Alguns vai até 18. E depois tem que estudar mais. Tudo é esforço, gente. Tudo exige tempo. Da onde que você tira isso na sua cabeça? Que as coisas assim, ó. Isso é mentira do Satanás, meu querido. Isso é mentira do cão, que tudo vem fácil, é mentira dele. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, desde a antiguidade ele mente. Ele mente tão bem, mas tão bem, que ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Imagina nós, seres humanos, como é que ele não vai enganar? Um sorrisinho que ele te dá e já te engana. Satanás não vai vir em forma de bicho, não, gente. Tem gente que acha que Satanás vai vir igual um bode velho e com chifrão, não. O inimigo vem, meu filho, é ser humano cheio do cão. Bonito, bonita, aparentemente maravilhosa. Aparentemente a voz dela é doce. A voz dele, meu querido, é aquele negócio assim grave, né? Aquela voz forte, você cai na lábia, cai no papo. Gente, pelo amor de Cristo, eu falar bem verdade com você, eu não tenho paciência com certas mensagens de pessoas. As pessoas estão muito enganadas, que vai me seguir e vai ficar ali mandando mensagem, eu vou cair no papo deles. Meu querido, eu já passei dessa fase, ó, muito tempo, pelo amor de Deus, larga a mão disso. Eu não tô falando que você não possa fazer amizade com alguém, mas quando você for fazer uma amizade com alguém, seja sincero, seja verdadeiro. Não brinque com o coração de ninguém. Não brinque com o coração dessa mulher, cara.
Porque o que você planta hoje aqui, você vai colher lá na frente. O que você estiver plantando aqui também, minha querida, você vai colher lá na frente. Uma mentirinha tão boa como você tem pregado aí também. Essa mentira que você espalha aí, você também vai colher ela. Então toma muito cuidado, gente. O inimigo, ele vem disfarçado, ele não vem mostrando quem ele é, ele revela depois que você se apaixonou, depois que você tá cheio de amor por ele, por ela, que ele vai se revelar quem realmente ela é. Que aí você vai ver, né, aí você vai dar nome. Hoje tudo tem nome, é narcisista, é psicopata, é não sei o que. A Bíblia chama essas pessoas de filho do diabo. A Bíblia chama essas pessoas de ímpias. A Bíblia chama essas pessoas de perversos, perversas. Homens maus, mulheres maus. Descendência de Caim, corrompida. Descendência do cão, filho do diabo, de verdade. Tá lá no livro de João, pode ler. Lê lá que você vai ver isso. A palavra de Deus falando claramente, é filhos do diabo. Então toma muito cuidado, gente. Nós estamos num tempo tão difícil na face da terra. Se você for reparar, você não vê muitas coisas hoje assim boas. Você só vai ver coisinhas assim ruins, disfarçadas de boa, mas que é ruim. O inimigo, antigamente, né, ainda ele vem disfarçado, ele ainda faz muita coisa disfarçada, principalmente quando ele quer arrebentar conosco, né? Quando ele quer te destruir, quando ele quer te matar e quer te roubar alguma coisa, ele vem disfarçado. Mas o inimigo também, gente, ele tem vindo descancaradamente. Shows de adoração a ele, e as pessoas vão. Não só gente do mundo, mas gente que tem princípios. Gente que se da igreja, católicos, evangélicos, e vai lá do mesmo jeito, adorando Satanás. É explícito hoje os shows, né? Tudo ali representando morte, representando a prostituição, escancaradamente. Hoje não tem um show que você vai e você fica em paz, não. Hoje os shows são a pornografia mesmo, em real. Você não precisa nem estar vendo só virtual, mas está real hoje se você for em shows. Então hoje as coisas estão escancaradas também. O inimigo ele não tem tido pudor com nada. Ele está tendo pudor com nada, não. E tem muita gente, aplaudindo isso, como se isso fosse legal, como se isso fosse bom. E isso não é bom. Isso, Deus vê tudo isso e sabe o que acontece? Todos nós pagamos. Lembra quando o povo pecava, não sofria um ou dois, não. A praga veio para todos. Deus dava livramento, sim, mas Deus dava ainda a ordem. Quando chegou aquele tempo lá, né, que o Senhor falou que ia mandar um anjo, né, para matar os primogênitos, aí Deus deu uma ordem ao povo dele, falou, você vai passar, você vai matar um cordeiro, tem que ser um cordeiro puro, um cordeiro limpo, você vai matar, vai passar, pegar o sangue aspergido e vai passar na sua porta, vai colocar lá tipo uma escarlata, né, um fio ali vermelho, ali vai ser um sinal para o espírito, né, ou o anjo, como for ali chamado na Bíblia, para não levar o primogênito, para não matar a criança que foi a primeira, né, o mais velho ali. Tinha ordem, tinha avisos. Deus avisa a gente, Deus avisa nós, Deus avisa na palavra, Deus avisa se as pessoas pecarem, se as pessoas fazerem muitas coisas, vem doenças, vem pragas, vem coisas que a gente não merecia estar passando por isso, mas por causa do pecado, por causa da iniquidade, a terra toda sofre, não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Quem aqui lembra daquela época lá, que não pode ficar falando aqui, mas você viu como que morreu pessoas, você viu como que foi, aquilo é uma praga, gente.
Aquilo está na Bíblia que viria por causa do pecado, por causa da iniquidade. Toda vez que o mal vem escancaradamente zombando de Deus, e o povo ainda evangélico, o povo católico ainda batendo palma para Satanás e zombando de Deus também, Deus vem e pune o povo, porque a gente plantou. Se o homem, a mulher, o ser humano na face da terra planta as coisas ruins, colhe doenças, colhe coisas assim terríveis, você fica assim sem saber o que você faz da vida. É verdade, isso é muito verdade. O que eu estou falando aqui está na Bíblia. Deus não isentava os seus, Deus avisava, toma cuidado, faz isso, faz assim, faz assado. Mas passou lá também a mesma destruição que passou no Egito, passou no povo de Israel. Deus dá livramento? Dá. Deus livra da morte? Livra. Deus faz coisas boas? Sim, faz para os seus, faz sim, dá livramento, dá livramento. Mas não significa que você não fica doente, não significa que você não padece, não significa que alguém da sua família que não é conhecedor da palavra, não conhece Deus, não morra, não padece também, não sofre. Sabe por causa de quê, gente? Porque falta na nossa vida coragem para pregar o evangelho. Eu sei que não é fácil pregar para a família. Eu sei que muito mais de você pregar a Bíblia para a sua família, você ser um testemunho vivo na face da terra, é muito melhor você ser do que você falar. Pronto, glória a Deus por isso. Mas muitos estão perecendo por causa de negligência minha e tua. Você não prega, você não fala o que você sabe. Você não tem coragem de pregar a palavra de Deus para a sua mãe. Você não tem coragem de pregar a palavra de Deus para o teu filho. Você não tem coragem de pregar a palavra de Deus para alguém da sua família. Seja seu irmão, seja sua irmã, seja sua tia, seja o seu tio, seja o seu pai, seja quem for. Meu querido, minha querida, é tempo de nós acordar para a vida e pregar a palavra, porque o Senhor Jesus, ele está voltando. E quando ele vier, sabe o que vai acontecer? Vamos ficar. É difícil eu estar falando isso aqui, mas vamos ficar. Se nós ficarmos neste medo, nessa negligência, eu já trouxe aqui uma vez, foi quase uma das primeiras lives que eu trouxe. Se você tem vergonha de Jesus aqui hoje, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, vai ter vergonha de você também quando ele estiver com os anjos e com o Pai lá no céu. É bíblico isso, eu te provo isso na Bíblia. Isso está na Bíblia, gente. O Senhor Jesus falando, porque aquele que se envergonhar de mim não é digno de mim. Se você tem vergonha da sua fé, se você tem vergonha de Jesus, quando chega um amigo teu, você fica ali todo sem graça. Se você estiver orando, se chega uma amiga tua que não é conhecedora do evangelho, chega, você fica toda sem graça. Se você estiver lendo a Bíblia, por que você não chama ela e fala, amiga, nós nunca fez isso aqui, mas eu quero fazer alguma coisa hoje diferente. O que, amiga? Senta aqui, eu vou ler uma palavra para você. Eu vou ler uma história aqui da palavra de Deus, a Bíblia, amiga. Você nunca ouviu falar desse livro, não? Já ouvi, amiga. Pois é, fica aqui comigo, eu vou ler para você. Você sabia que tem almas sedentas esperando para ouvir alguma coisa da tua boca e você não fala? Você sabia, se você vê alguém indo pro buraco e você conhecer a ponte que faz aquela pessoa passar por cima e não cair naquele buraco e você não fala, você está sendo réu.
Você está sendo aquele que está deixando aquela pessoa morrer por negligência tua. Você sabia, quando você vê algum irmão teu, conhecedor da palavra, e você não leva ele na Bíblia, que ele está errando, que ele está pecando, você também está pecando, você também está falhando? A Bíblia manda você corrigir sim o seu irmão. Isso é bíblico. A Bíblia fala ainda, se o irmão não te escutar, talvez ele bater o pé e falar, sai fora, isso não tem nada a ver, para com isso, para essa bobajada. Você leva outra testemunha, você vai levar outro irmão, outra irmã contigo. Se ele não escutar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que chamar o pastor dele. Você tem que chamar quem que tem responsabilidade acima dele. Imagina se for o pastor aí, meu querido, deixa com Deus. Aí se for o líder do líder, né? Deixa com Deus. Mas a sua parte você fez. A sua parte como servo, como serva, conhecedor da palavra, conhecedora da palavra, é falar a verdade. É esta que é julgar diante da reta justiça. É você alertar. É você falar, irmão, aqui está escrito, ó, que é assim, 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 você não pode estar fazendo isso. Irmão, aqui na palavra de Deus fala assim, 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 você não pode estar fazendo isso. É isso que é julgar diante da reta justiça. Da palavra aqui, o que está na palavra que você tem que pregar. Não é ficar julgando, a Bíblia mesmo fala, da maneira que tu julga, tu vai ser julgado. Porque não podemos olhar um cisco e tá no olho do irmão, sendo que está uma trave no nosso. Não tem como você também querer corrigir alguém se você também está passando por um problema na vida. Você está entendendo? Se você está com pecado, igual aquele menino prega aí direto, né? O Nicolas Ferreira, o deputado federal, né, gente? Se não me engano. E ele falando como é que você, se você às vezes você é um mentiroso, é um enganador, e você tá querendo lá corrigir o assassino que mata. Você acha que você tá mais do que ele, mais certo do que ele, só porque você não tá matando? Mas você tá roubando, você tá tá na mesma sintonia. Você tá no mesmo buraco. Se Jesus voltar, você fica. É isso que eu tava tentando dizer ali, explicar, gente. Pelo amor de Deus, tem gente que fica aí julgando, né? O homossexualismo, a gente não pode nem ficar falando essa palavra aqui. O homem com homem, mulher com mulher. Mas sendo que você também cai com a tua namorada, cai com o teu namorado, e aí? O que você pode falar? Que respaldo você tem para isso? Gente, você não pode tentar trazer luz para a vida de alguém, sendo que você está andando em trevas. Você está escutando o que eu estou falando? É isso que a Bíblia fala bem claramente para mim e para você. Ana, mas o que eu faço com o que eu conheço? Prega para você mesmo. Fala para você mesmo. Muda você mesmo. Conserte você mesmo. Que depois que você estiver na luz, você traga luz para alguém. Amém? A Bíblia fala também que você não pode ser uma lamparina, né? Uma lâmpada. Aquela de que risca o risqueirinho mesmo, gente. Que se tomar cuidado, pega até fogo, né? Quem é do tempo antigo aqui, que viveu de querosene, que precisou ali molhar a coberta, por dentro daquela negocinho, que eu até esqueci o nome. Tinha gente que usava até lata de óleo para acender ali. Não pode esconder ela debaixo da mesa, ela vai pegar fogo e vai queimar tudo. É isso também. Se você é luz, não se esconda. Porque vai pegar fogo, você vai se queimar, você vai acabar morrendo. Se você foi chamado para pregar, pregue. Se você foi chamado para fazer algo para Deus, faça, porque você vai morrer aí. Porque não tem como esconder a luz, gente. Não tem como. A luz ali, a lamparina, ela tem que ficar em cima da mesa para clarear a casa, para clarear o ambiente. Então, se você sabe, homem, se você sabe, mulher, que você é luz, fique em cima da mesa, fique na claridade, fique com Jesus, conserte a vida, fica com o Senhor Jesus.
Larga de mão tudo aquilo que te aprisiona. Tá difícil falar isso aqui para você, gente. Porque talvez você se espelha, olha do lado e fala: nossa, aquela menina tá maravilhosamente bem. Não. Da mesma forma que tu padece, eu também padeço. Da mesma forma que tu sofre, também sofro. Mas eis-me aqui para me falar contigo, da mesma maneira que Deus fala comigo. Se a gente não abrir mão de certas coisas que tem nos adoecido, que tem matado a nossa fé, que tem nos tirado do propósito de Deus, isso que a gente tanto ama, isso que a gente abraça com tanto aperto. Você já viu aquela cena de um ser humano abraçando um cacto? E quando mais apertado ele abraça, mais ele sangra. É isso que acontece com o ser humano, que afasta do que Deus te chamou para abraçar homens, para abraçar coisas que Deus não quer, para abraçar certas situações que Deus não mandou você estar. Gente, eu estou falando isso aqui do fundo do meu coração. Deus, Ele conhece sim a tua dor, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, mas atenta ao que eu vou falar com você aqui. Deus odeia gente que arruma desculpa. Com Deus não tem desculpa. Sabe por que não tem desculpa com Deus, meu querido? Vou colocar um carregador aqui que meu celular está descarregando. Sabe por causa de quê? Que com Deus não tem desculpa? Porque Deus é a solução. Sabe por que Deus não gosta da alma que retrocede? Já preguei isso aqui. Da alma que volta para trás. Porque Ele já te colocou um dia para frente. Sabe por causa de quê? Que hoje eu e você não podemos viver na mentira? Porque a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo. Você já conheceu Jesus? Nós podemos nos enganar, gente. Nós podemos enganar qualquer um na face da terra, mas a gente não engana a Deus. Eu sempre falo com qualquer pessoa que pedir eu um conselho: Ana, por que eu tô assim, sendo que eu conheci a palavra? Esses dias atrás eu conversei com um amigo e ele falou: meu Deus, eu amava tanto a palavra de Deus e eu não sei por que eu tô assim. Eu falei na cara da pessoa, gente. Eu sou uma pessoa assim, gente, que eu não passo a mão nem na minha cabeça de ar na cabeça dos outros. Como é que nós podemos falar assim com Deus? Deus, eu conheço a tua verdade, eu já conheci, eu já fui liberto. Olha aqui, eu já conheci a verdade, eu já fui liberto, mas eu não sei por que eu tô vivendo na mentira. Isso é desculpa. Sabe, Deus, eu conheço a verdade, eu já fui liberto nisso um dia, eu já fui curada disso um dia, mas eu tô aqui, ó, de novo, presa nisso aqui. Meu querido, aquele que foi livre um dia, eu vou falar isso aqui com toda autoridade, você pega se quiser. Aquele que foi livre um dia, aquela que foi livre um dia, ela só fica na prisão se ela quiser. Gente, olha a história daquele homem, Paulo. Olha a história daquele homem, Pedro. Olha as histórias aí de homens que estavam na prisão. Prisão de verdade, cadeia hoje em dia, for falar, né? Bem abertamente. Mas os caras eram livres por dentro. Os caras, gente, estavam dentro da prisão de verdade. A sua realidade era real. Ele estava dentro da prisão. Mas os caras eram livres. Livre por dentro. Meu querido, minha querida, outra coisa que o Senhor tem falado muito comigo, Ana, não adianta. Você pode estar num ambiente livre, que aparentemente parece livre, parece agradável. Mas se dentro de você se sente presa, se dentro de você se sente preso, dentro da sua mente tem algo te prendendo. Você está entendendo? Eu vou falar mais abertamente aqui, bem claro, para você entender. Um exemplo. Você conhece
a verdade. Você conhece Jesus, um dia você aceitou Ele como o único e suficiente Salvador. Um dia você tomou a decisão de mudar a sua vida. Um dia você tomou a decisão, não, eu preciso consertar a minha vida. Mas hoje você se enxerga totalmente diferente de novo. Você se encontra uma pessoa que não está vivendo o que Deus te chamou para viver. Como assim, Ana? Fala comigo mais abertamente, eu vou falar, calma aí. Deus, muitas das vezes, te chamou para pregar e você não está pregando. Isso te mata, rapaz. Isso te mata, moça. Eu falo isso, gente, com total convicção. A pessoa que foi chamada para pregar o evangelho, se ela ficar calada, ela morre. Meu querido, se o Senhor Jesus ele te chamou para ganhar almas e você não ganha nenhuma, nem a sua família, nem você mesmo, você morre. E eu não estou falando dessa morte que todos vai ter que enfrentar um dia, passar pelo caixão. Não estou falando dessa morte natural, não, querido. Que um dia todos nós vamos ter que passar, não. Seja lá de idade, seja novo, seja lá a hora que Deus quiser. Mas eu estou falando da morte espiritual. Eu estou falando quando você se sente a pessoa mais terrível da face da terra, a pessoa mais sem chão, sem rumo da face da terra. É disso que eu estou falando. É desta pessoa que eu tô falando. Uma pessoa assim triste, amargurada, pra baixo, sem expectativa da vida, com uma realidade totalmente diferente do que Deus um dia disse para você que ia fazer. E sabe por que você não está vivendo essa realidade que Deus falou que você viveria? Porque você escolheu outro caminho. Você não escolheu o caminho de Jesus, você escolheu outro caminho. Qual caminho, Ana? O caminho da perdição, o caminho que a Bíblia diz que para o homem parece de vida, mas o final é morte. O caminho para o homem que no começo parece de paz, mas o final é guerra. O caminho que parece que vai tudo bem, mas o final é destruição. É este caminho que você escolheu. O caminho que a Bíblia diz, que o Senhor fala claramente: eis que eu coloco diante de ti todo dia a bênção e a maldição, e você todo dia escolhe a maldição e não a bênção. Você sabe que para viver com Deus precisa de mudança. Ninguém, gente, que está hoje afastado do Evangelho, não sabe disso, não tem consciência disso. Todos, vai conversar. Isso já foi pesquisa minha, eu já conversei com todos que eu já encontrei na vida, que eu já bati papo. Eu perguntava a mesma coisa e todos tinham a mesma resposta. Eles falam: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errada, mas eu não consigo voltar. Eles ficam com essa desculpa que não conseguem voltar. Ana, por que eles ficam com desculpa? Isso dói para certas pessoas, porque tem muita gente machucada na face da terra. E eu não estou aqui falando de dor de ninguém, não estou desprezando, jogando fora a dor de ninguém, não. Eu estou falando que é realidade, isso é verdade. Jesus, quando ele chama alguém, ele não chama alguém que não queira ele quer alguém que queira ele de verdade. Quando Jesus chama alguém, ele não quer alguém que não sabe o que quer. Ele não gosta de pessoa que não tem aquela posição, aquela disposição, que não quer ele de verdade. Ele não quer pessoas assim mais ou menos. Ele não quer pessoas em cima do muro. Ele não quer pessoas assim que não sabem o que quer. Ele quer pessoas corajosas. Ele quer pessoas decididas. Ele quer pessoas que sabem o que querem fazer da vida, gente. Não é aquela pessoa que não sabe o que quer, não. Ele quer aquela pessoa que sabe o que quer.
Sabe, homem, sabe, mulher, aquele tempo que você era decidido, você falava assim: não, eu realmente decidi mudar de vida. Eu vou ser um homem melhor. Eu vou ser uma mulher melhor. E até um certo tempo você foi. Até um certo tempo, mulher, você foi. Esta mulher decidida, corajosa, que caía, mas Deus levantava, como diz a palavra, que pode o justo cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. Só que quando o tempo foi passando, você mudou tudo. Você não aguentou a parada, você não aguentou as críticas, você não aguentou o julgamento, você não aguentou a sua carnalidade, você não aguentou renunciar essa vontade, esse desejo descontrolado, que a Bíblia diz que é corrupção. Porque quem planta na carne colhe corrupção, e corrupção não é coisa boa. Corrupção é coisa ruim, é coisas que vão te matar, que vão te deixar ainda mais frustrado e frustrada. Ah, Ana, mas quem me frustrou é Deus. Tem gente que tem coragem de falar isso. Você acredita? Tá tão machucada, eu respeito a tua dor, Deus também respeita a tua dor. Mas Deus não olha como nós olhamos. E eu estou falando aqui na lógica de Deus, eu não estou falando na lógica minha, porque se for falar na lógica minha, eu vou querer também te respaldar, como eu já me respaldei muitas vezes. Mas eu estou falando aqui na lógica de Deus, e Deus olha lá e Ele não quer nós desse jeito. Ele quer que nós confessamos e principalmente deixamos. Tem muita gente que confessa, mas não deixa, que não vai acontecer nada. A misericórdia vem só quando você deixa. Me desculpa falar isso aqui, tem gente que fala, não, mas eu me arrependo, eu confesso, eu sei que você confessa. Não estou falando que você não confessa. Mas a Bíblia, quando ela fala que a misericórdia do Senhor vem, não é só confessando. A Bíblia fala claramente, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu sei que muitas das vezes a gente confessa. Eu sei que muitas das vezes bate culpa, eu sei que bate remorso. Eu sei que bate aquela tristeza profunda, né? O que Davi viveu. Só que Davi teve uma diferença, eu ia pregar o Salmo 54. E tá falando dele aqui também. E o Senhor tá me levando para falar essas coisas, né? E só que teve uma diferença, ele mudou de vida. Ele largou verdadeiramente o pecado. E o que falta na nossa vida é isso, gente. Não é só confessar. Não é só ter remorso, culpa, sentimento de tristeza, de dor. Ficar ali depressivo, né? Depressiva, não. Não é só isso. Mas sabe o que é? É você deixar. É você sair fora. É você largar a mão. Sabe esse relacionamento que já tem um tempo que você vê que a pessoa não quer nada? Porque você não é bobo, você não é boba. Você pode sim querer se enganar, né? Porque tá envolvido, porque tá envolvida. Mas quando você não deixar ir, Deus não vai trabalhar nisso. Eu sinto muito te falar aqui, para não ficar falando essa palavra com Deus, senão a live pode cair. Mas você vai ficar com essa tristeza profunda por muito tempo, até você deixar. Porque o dia que você deixar, Deus vai começar a fazer coisas novas na sua vida. Eu sei que dói, gente. Encerrar ciclos é a coisa que mais dói na vida. Mas encerrar ciclos é necessário. E sabe por causa de que eu tô falando isso com muita autoridade? Porque na minha vida eu tive que encerrar muitos ciclos. Muitos ciclos. E não falo só de relacionamento, falo de amizade, familiar.
Tem uns que não foi nem eu que quis, foi a vida, né? Igual eu falei com vocês aqui que eu perdi a minha mãe com 15 anos de idade. Tem coisas, gente, que você vai ter que passar. E porque Deus quer te ferir? Não. Porque Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que Ele é contigo. E se Ele for contigo, você vai vencer isso. Você vai passar por isso. E o dia que você estiver curado, curada, você vai ser remédio para outras vidas. Eu já fui muito remédio, gente, para muitas vidas. Eu só não gosto que gente faça eu de besta. Uma coisa é você querer ajudar alguém, outra coisa é alguém te explorar. Igual, né, esses dias mesmo eu falei, gente, pode me chamar no privado, pode me chamar lá, se, né, para me orar, se te precisar de oração, precisar conversar, eis-me aqui. Mas ficar fazendo eu de palhaça também não. Né, porque tem gente que fica ligando pra gente madrugada, fica ligando pra gente todas as horas, te incomodando, isso também não. Né? Uma que eu não sou psicóloga de ninguém e outra também que eu tenho minha vida, eu tenho minhas lutas também. Uma coisa é eu interceder por você, outra coisa é você querer tomar todo o meu tempo. Não existe isso, sanguessuga, não. Ser servo é uma coisa, você sugar a pessoa é outra. E por que eu tô falando isso aqui? Porque tem gente que acha que é só você orar que vai acontecer, não. Eu não sou super anjo, não, meu querido. Que eu oro e o trem acontece, assim, não. Você também precisa orar. Você também precisa dobrar seu joelho e fazer a sua vida acontecer com Deus, o seu relacionamento com Deus acontecer. Nada acontece assim, não, ó. Achando que é assim, não, ora pra mim, for, porque é tipo assim, sabe? Deus escuta você, mas eu não escuto, não. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, Deus não quer isso, não. Deus quer relacionamento com todos. Deus quer relacionamento não só comigo, mas contigo também. Não existe isso, não. Eu posso orar sim por sua vida, você pode orar por mim e vamos interceder uns pros outros. Mas eu pegar a sua vida e dedicar ali, não. Isso aí também já é exagero. Isso também não é bíblico. Interceder por você, pedir a Deus pela sua vida é uma coisa. Agora, eu ter o seu relacionamento que você deveria ter com Deus é outro, né? Então, é bem diferente. Então, gente, em certas situações você tem que cortar. Eu corto mesmo. Eu falo assim, não, gente, orar por você eu vou orar. Mas agora, pegar problemas assim que eu não posso resolver, né? Porque eu não sou Deus. Deus que faz o impossível. O possível é para nós. Se eu tiver condições ali de mandar um dinheiro, eu vou mandar. Se eu tiver condições de atender você ali no momento, te dar alguma atenção, seja de 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, seja lá como for. Agora, a hora que você quiser, é na hora que você quer que as coisas acontecem. É assim, nós joelha ali, sei lá, a hora, fala com Deus. E Deus faz as coisas a hora que a gente quer, é assim que Deus trabalha? Não. A Bíblia já fala claro, pedir e dar-se-vos-á. Você precisa pedir, não é uma vez não, é pedir. Ali já diz tudo, né? Pedir e dar-se-vos-á, você tem que pedir. Às vezes não vai ser só 2 vezes você pedindo, vai ser 3, 4, 5, 10, 20, 40, 100, sei lá quantas vezes. Olha lá o cara lá de 38 anos. Tem gente lá que sofreu 12 anos. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos acordar para a vida. Deus vê a nossa luta sim. Deus vê as nossas dificuldades sim. Mas Deus também quer responsabilidade que a gente tenha com Ele, tá bom? Eu vou ler aqui o Salmo 54 e vou estar orando, tá bom? Olha aqui, ó, porque eu já preguei bastante, né? Ó, salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha a Deus perantemente os seus olhos.
Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Você precisa louvar o Senhor, orar a Deus, porque Ele é bom. Ele não só me ouve, mas ouve você também. Porque me livrou de toda angústia, os meus olhos virão cumpridos, os meus desejos acerca dos meus inimigos. Amém, gente? Deixa eu falar algo aqui, antes de estar orando. Eu não falo isso aqui, gente, com desdém, não. Só que eu falo isso aqui como um alerta. Por que eu falo como um alerta? Porque eu não sou psicóloga. Eu também tenho problemas, eu também preciso de ajuda, como qualquer outro. Eu posso ajudar alguém sim, mas eu também preciso de ajuda. Então muitas pessoas acham assim que você tem que pegar ali o problema dela e trazer para sua vida. Isso não é bíblico. A Bíblia fala, o segundo mandamento eu prego aqui direto. Segundo mandamento, está bem escrito lá, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo mais do que a mim, eu estou descumprindo o mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo tem que ser igual. Se eu passo por cima de mim para amar alguém, isso não é bíblico. A única coisa que temos que passar por cima de nós é amar a Deus. Amar a Deus acima de nós, acima dos outros, acima de qualquer coisa. É este amor que temos que ser por Deus. Mas não por próximo. Tá bom? Então é só isso mesmo, esclarecendo. Porque tem gente que acha assim, né? Que eu tô desdenhando, que eu não quero ajudar. Não, gente. Quem me conhece mais tempo sabe. Eu sempre tô ali orando. Falo, não, irmão, eu vou orar, Deus vai agir. Né? Mas a gente pode orar. Mas quem faz, quem atende é Deus que sabe se vai atender a oração. A vontade seja feita de quem? Nossa? Não, é de Deus, né? Então vamos orar, tá bom? Tá um pouquinho travando, né, gente? Vamos ver se volta. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu desligar esse negócio aqui pra ver se é isso. Deve ser a luz, né? Vamos ver. Vamos ver se assim melhora. Porque o Instagram tem isso, sabia? O TikTok, misericórdia do Instagram. O TikTok tem isso, tem hora da bizil, né? Mas é assim mesmo. Então vamos lá orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. Deus, eu creio que tu és aquele que cura. Eu creio, Pai, que tu és aquele que ouve a oração, seja do justo, seja do pecador, Deus. A tua palavra diz que o Senhor não veio, Pai, para os sãos, mas o Senhor veio para os doentes. Porque os sãos, Pai, não precisam de médico, mas sim os doentes precisam de médico. E o Senhor é médico dos médicos. Pai, a sua palavra fala que o Senhor não veio para os justos, mas o Senhor veio para os pecadores ao arrependimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Deus. Reconheço, Pai, que se não falar que não peco, já pequei. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas uma coisa eu reconheço, Pai, o sacrifício de Jesus naquela cruz, ter morrido para salvar a muitos que vão reconhecer. Na verdade, ele morreu por todos, mas não vai ser todos que vão reconhecer ele como o único e suficiente Salvador. Mas vai ser muitos, Deus, que vai reconhecer ele como o único e suficiente Salvador. E eu sou uma, Deus, dessas pessoas que reconheço o sacrifício de Jesus ter morrido na cruz para salvar-nos. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, salva pessoas aqui nessa live.
Tira, arranca toda tristeza, toda angústia, todo embaraço, tudo aquilo que tem, Pai, afastado essa vida da Tua presença, tudo aquilo, Deus, que tem afastado este homem, esta mulher da presença do Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, dá a ele uma oportunidade de vida, dá a ela uma oportunidade de vida, ajuda ele a reconhecer, ajuda ela a reconhecer, Pai, ao Senhor novamente. Ajuda ele nessa fraqueza, ajuda ela nessa fraqueza. Levanta ele, levanta ela. Essa é a minha oração a Ti, para que o Senhor venha, Deus, e resgata, Deus, o que foi quebrado. Resgata aquilo que Ele mesmo ofereceu, Pai. Ele deu. A Tua palavra diz, guarda a Tua coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Pai, em nome do Senhor Jesus, talvez ninguém tomou essa coroa dele, essa coroa dela, mas ela mesmo que deu, ela mesmo que ofereceu, ela mesmo que jogou fora. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda ela de novo, pegar o que ela jogou fora, que é a salvação. Oh Deus, é a fé, muitos jogou a fé fora. Muitos nem têm fé mais na Tua palavra, não tem fé em Jesus, está tão frustrado, está tão frustrada com a vida que não consegue mais ter fé. E eu te peço, em nome de Jesus, ajuda ele a ter fé, ajuda ela a ter fé. Resgata a alma dela dessa tristeza, resgata a alma dele dessa tristeza, arranca toda crise. Deus, eu incluo todos aqueles que pedem oração sempre. O mal do século, Deus, que tem matado muita gente, a crises de excesso do futuro, para não ficar falando aquela palavra com A, para a live não cair. Aquelas pessoas também que têm crises, Pai, do excesso de passado. Aquela palavra com D, que também não pode ficar falando aqui, senão a live cai. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, arranca isso dele, arranca isso dela. Seja onde for, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Tem pessoas fora do Brasil que me pedem oração, pedindo, Deus, para que o Senhor ajude ela, ajude ele. E eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, resgata esta alma, resgata esta vida. Não deixa essa vida sofrer eternamente. Não deixa essa vida sofrer, Pai, mais um ano de vida, mais um ano perdido, Pai, na luta diária, tomando remédios, tomando vários medicamentos, Senhor. Deus, cessa esta fase. Coloca um fim, coloca um basta nesta fase. Arranca, Deus, toda loucura. Arranca, Pai, todo sentimento de falta de juízo. Arranca, Jesus, toda tristeza desta alma. Arranca, Jesus, todo o excesso acumulado na alma. Preocupação, tira, arranca, joga fora. Tira esse excesso, Deus, de preocupação da vida. A Tua palavra diz, basta cada dia o teu mal. O amanhã pertence a si mesmo, pertence ao Senhor, ó Deus. E eu te peço em nome de Jesus, arranca de nós este mal, Pai. Ajuda nós a consertar a nossa vida. Ajuda nós a colocar a nossa casa em ordem, a casa do Senhor em ordem. Oh, Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que veio para ajudar e não para condenar, aquele que veio para consolar e não matar. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda nós hoje, ajuda nós agora, aonde tiver uma alma precisando, crendo nesta oração, junto comigo orando, junto comigo concordando, pedindo ao Senhor também na mesma fé, a fé no Senhor Jesus, no nome de Jesus, no Senhor, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ajuda ele, ajuda ela, guarda ele, guarda ela, tira todo o mal, arranca, Jesus, toda a raiz de amargura. Deus, ensina ela, Pai, o caminho do perdão.
Ensina a ele, Deus, o caminho do perdão, Pai, porque a tua palavra está escrito lá em Mateus 6 e capítulo 7 também, sobre o perdão. Aquele que não perdoa o seu irmão, o Senhor também não vai perdoar ele. O Senhor só perdoa, Pai, aquele que perdoa o próximo, aquele que perdoa o irmão. E eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ensina nós a perdoar. Porque nós não nasceu, Pai, sabendo disso. Nós aprendeu isso com o Senhor na tua palavra, que tem que perdoar quem nos faz mal, perdoar os nossos inimigos, perdoar aquele que nos traiu, perdoar aquele que nos machucou, aquele que nos feriu, aquele que nos fez coisas terríveis. Nós precisamos fazer como o Senhor faz conosco, lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que cometemos de errado contigo, Senhor. E assim também nós temos que fazer com nossos inimigos, lançar no mar do esquecimento, Deus, tudo aquilo que de mal, Pai, pessoas fizeram conosco, seja de fora, seja de dentro, seja de pessoas dentro de casa, seja aqueles que comeu no prato, seja aqueles que sentou na mesa, sentou perto da gente. Deus, ensina nós a perdoar. Eu sei que não é fácil uma mulher perdoar o marido perdoar a sua mulher, mas, Pai, ajuda ele nesta fraqueza, ajuda ela nessa fraqueza. Ensina ele o caminho do perdão, um caminho, Pai, que é libertador, não para outra vida, mas que é libertador para a própria vida que ora, para a própria vida que libera perdão. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, arranca, Deus, essa mágoa, arranca essa tristeza, arranca essa angústia profunda, arranca, meu Deus, essa decepção, arranca, meu Deus, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de vazio, esse sentimento, Pai, de sentir a menor, de sentir o menor como Davi sentia. Oh, meu Pai, como aquele que o Senhor também, Pai, chamou ele falou tantas desculpas. Eu sou o menor da minha casa, que eu não estou recordando o nome dele aqui agora, mas eita homem que deu desculpa, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Tenha misericórdia, Pai, deste homem, tenha misericórdia desta mulher. Arranca, Jesus, essa decepção, Deus, que matou ele por dentro. Hoje ele é o cara mais frio que existe na face da terra, ele se sente assim. Ela também, por tantas traições e decepções na vida, ela se encontra a mulher mais fria, Deus. Não confia em ninguém, não confia nem em si mesma. De tão ferida que foi, de tão ferida que está. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, arranca, Deus. Arranca essa decepção neste coração, lança por terra, joga fora. Deus, muitos não acreditam em trabalhos, Pai, feitos em oculto, mas a tua palavra é clara, que existe o feiticeiro, o macumbeiro que faz obra maligna, oculta. Aquele que vai para a cachoeira, aquela que vai para a cachoeira, aquela que vai para a cruzilhada, aquele que vai para a cruzilhada. Aquele que já tem até mesmo seu ambiente próprio de escuridão para fazer o mal. Oh, meu Pai, aquele que até mesmo faz propósito de jejum, de consagração ao inferno, para ser, meu Deus, um instrumento de Satanás, para matar vidas. E muitas pessoas, Pai, não acreditam nisso, mas o diabo existe. E o diabo, meu Deus, ele tem matado muitas pessoas assim, com essa crença que não existe diabo nenhum, que diabo somos nós. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e muitas pessoas infiltradas nas igrejas, muitas pessoas infiltradas em todo certo tipo, Pai, de ambiente para matar os seus. A tua palavra diz, Pai, que nós temos que lutar, Pai,
E não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios, horte celeste da maldade, que está mesmo nas regiões celestiais, até na igreja tem o mal, Deus atuando muitas das vezes. Pessoas infiltradas, pessoas que estão ali falando que é de Deus, mas na verdade não são de Deus. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, se tiver alguma coisa aqui hoje infiltrada nessa live, eu peço ao Senhor agora que vai quebrando todo o mal, vai arrancando, Pai, toda força que está sobre a vida desta pessoa. E arranca dela, Deus, agora, toda a autoridade que foi dada pelo inferno. Em nome de Jesus, Pai, nesta live aqui, Pai, quem é glorificado é o nome do Senhor Jesus. Nesta live aqui, Deus, quem é glorificado é o Senhor. Não estou aqui, Pai, para ver comentários de linda, de bonita, de seja o que for que o povo quiser falar aí, porque eu não mando na mão deles. Mas eu estou aqui, Pai, unindo a minha fé com os meus irmãos, com as minhas irmãs, para orar para um Deus sério, que exige de mim, exige de cada um que está aqui seriedade, exige de cada um de nós muita fé, para crer que Ele faz, que Ele opera, que Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. E ai de nós, se não orarmos. Ai de nós, se não clamarmos. Ele mesmo falou para Jeremias, clama a mim. Lá no capítulo 33, verso 3. Clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha misericórdia de cada coração, Pai, que muitas das vezes está no raso. Acha, Deus, que tudo é natural, é real. Tem muitas coisas que são, Pai, sobrenaturais. Tem muitas coisas, Pai, se o Senhor não fizer, coitado de nós, nós cairemos igual a abóbora do pé, bem madura, borracha no chão, quebra, esmargaça toda no chão, Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de nós. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Arranca nós, Pai, dessa superficialidade, leva nós no profundo, tira nós do raso e vai desfazendo, Deus, todo o trabalho do oculto, do escondido, todo o trabalho, Pai, que o inimigo ele usa as pessoas para fazer aqui na terra. Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, quebra, Senhor, toda maldição que tem assolado, Deus, a minha família, que tem assolado a família de pessoas aqui, Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não estou pedindo um Deus que não ouve, um Deus que não escuta, um Deus que não vê, um Deus que não apalpa, um Deus que não é real. Estamos aqui pedindo, Pai, um Deus que é real, um Deus que é verdadeiro, um Deus que se revela como onipotente, onipresente, onisciente. Onisciente porque supre todas as coisas. Onipotente porque é poderoso para fazer qualquer coisa impossível na face da terra e sobre a terra, acima da terra, debaixo da terra. Um Deus onipresente porque não se limita somente aqui, mas também está, Pai, em todo lugar. Um Deus que não se limita só no Brasil, mas um Deus também que está fora do Brasil. Um Deus que é real, aonde invocar o nome dele, ali ele vai estar. Aonde tiver uma boca que clama, que fala, que ora, ele vai ouvir. Ele vai, Pai, mudar o ambiente. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a tua palavra diz, Pai, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Deus, traga sabedoria para o teu povo. Arranca, Deus, destes corações toda ignorância, toda burrice, Deus, falando abertamente, porque contigo não tem isso, de não falar nada claro. Vai tirando, Deus, toda essa burrice, em nome de Jesus, de achar, Pai, muitas das vezes que o Senhor, Pai, não existe. Isso é para pessoa leiga, isso é para pessoa que não conhece a palavra, meu Deus, que não conhece o Senhor, que não conhece nada da vida, que está com o espírito, que a Bíblia diz, de cegueira, que cega o entendimento dele e dela para não entender que tu és real. Aonde não tem Deus na árvore, aonde não tem Deus no fruto, aonde não tem Deus na água, aonde não tem Deus no céu e na terra, aonde não tem Deus no oxigênio, no H2O. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, aonde não tem Deus na face da terra? Aonde está essa mente? Aonde essa mente está viajando? Que fala que todo mundo viaja, você está viajando, homem, você está viajando, mulher, e ele? E ela está viajando aonde? De falar que Deus não existe, sendo se ela está respirando é dom de Deus, sendo se esta pessoa estar de pé é por misericórdia de Deus. Aonde está, meu Deus, essa mente que está viajando agora? Vai arrancando desta mente, Deus, todo o espírito de cegueira, que cega o entendimento dela e ela fica quadrada no seu mundo, achando, julgando tudo e todos, mas não julga a si própria, de enxergar o quão, Deus, a cabeça dela está viajando na maionese, que ela fala, Deus, que existe Crônicas de Nárnia. Assiste tudo que é tipo de séries e filmes, acredita em tudo que é história de ficção científica, mas não acredita na palavra de Deus, não acredita na Bíblia Sagrada. Deus, arranca desta mulher agora, vai arrancando dela, Deus, essa cegueira. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e deste homem também, este homem que não acredita em Deus mais, porque acha, Pai, que tudo tem solução para tudo. Tudo na cabeça dele a ciência explica. Pois se até a ciência já declarou, só para quem estuda vai saber isso. Já declarou que tem certas coisas que não se explica. Está aí no ar. Dá para tentar explicar e resolver um dia. E se resolver, porque não vai resolver, porque Deus não se revela para quem não quer ser revelado. Deus só revela para quem quer Ele, quem busca Ele. Graças a Deus que a Bíblia é clara, que não foi nós que escolheu Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Graças a Deus que a Bíblia fala que não foi nós que amou a Deus primeiro, mas foi Ele que nos amou primeiro. Graças a Deus que a palavra é clara, que não foi nós que o chamou, mas foi Ele próprio que chamou a cada um pelo nome. Por graça, por misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, o teu Filho, que Ele deu, o teu primogênito, o teu único, na verdade, o teu Filho único, nem primeiro, nem derradeiro, não, é o único. O Filho que não vai existir outro, o Filho dele chamado Jesus Cristo, para habitar aqui nessa terra caída, para se fazer carne igual nós, sermos humanos igual nós, para mostrar a mim, para mostrar a você que conseguimos vencer sim, conseguimos passar pelo vale da sombra da morte sim, conseguimos passar pela bonança, também pela escassez. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, não tem desculpa para nenhum na face da terra. Tudo tem explicação.
Tudo tem uma explicação e a explicação está na tua palavra. Quem tem a mente aberta, muitas das vezes, para tantas coisas, mas não abre a mente para a palavra, abre a mente, homem, para a palavra de Deus. Abra a mente, mulher, para a palavra de Deus, porque Deus é o único que pode te responder as coisas da vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, esta é minha oração agora, para que o Senhor venha restaurar vidas, para que o Senhor venha restaurar pessoas, para que o Senhor venha restaurar corações, restaurar almas aflitas, almas angustiadas, almas que não têm fé. Coloca fé neste coração para vencer o mal, coloca fé neste coração para vencer as ciladas, as astutas ciladas do inimigo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, essa é minha oração a pessoas aqui agora, que pessoas venham ser resgatadas, curadas, libertas, restauradas, que o inimigo venha cair por terra, que todo espírito de loucura venha bater em retirada, que todo espírito que não te louva, que não te glorifica, venha sair da nossa vida em nome de Jesus, e o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Amém, gente? Essa é a minha oração nesta noite, que tu venha continuar aí na sua casa orando, porque o tempo tá difícil e nós temos que orar, tá bom? Eu vou estar finalizando essa live agora. Eu agradeço a todos que ficou até aqui no final, 21 pessoas, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine, amém?